Olá, turma do quinto ano, estamos nós aqui para mais uma aula de arte, né? Vimos na semana passada sobre os instrumentos, né, dos indígenas, os tipos de instrumentos que eram criados por eles, a música nas tradições indígenas que são muito importantes, que eles utilizam, né, nas suas tradições religiosas, nas suas, culturas, nas suas crenças, e vimos também os materiais, os instrumentos que são criados por eles, no caso das flautas, os tambores, como é que a gente chama, o chocalho, tudo isso aí que eram criados pelos indígenas, foi? Muito bem. Vimos também falar do Cuarupi, aquela festa que eles fazem em comemoração ao dia lá dos, as pessoas que morreram, que eles fazem, Pronto, muito bem. E na página 67, eu pedi que vocês fizessem essa questão da página 67. Você vai escrever o nome dos instrumentos musicais e o tipo de cada instrumento. Na letra A, nós temos aqui o quê? Tambor. Você escreve o nome tambor, certo? E vai escrever o quê? O tipo de cada instrumento, Tipo de instrumento. Nome do instrumento é tambor. E o tipo de instrumento? Membrafônia. Você escreve membrafônia, certo? Pronto. Vamos aqui na B. O instrumento qual é? Flauta. Flauta. Qual é o tipo de instrumento? Aerofone. Aerofone. Muito bem. No outro nós temos o quê? Maracá. Maracá. Qual o tipo de instrumento? Idiofone. Idiofone. Certo? Você tem que colocar o nome do instrumento e o tipo de instrumento, tá certo? Aqui nós localizamos 3. O tambor, que é o membrafone, a flauta, que é o aerofone, e o maracá, que é o idiofone, certo? Essa foi a atividade da aula passada que eu passei para que vocês identificassem o instrumento e o tipo de instrumento, certo? Hoje nós vamos falar de as cordas na música brasileira. Que cordas, professora? Que cordas, Luciana? Aquelas cordas lá de amarrar rede? Não. As cordas musicais que a gente encontra em alguns instrumentos, que é o que a gente vê aqui na página 69. Certo? Nós temos até aqui um instrumento bastante conhecido que é o quê? O violão, que é um instrumento de cordas, O violão, que é um instrumento de cordas. Quando você observa aqui essa imagem, essa fotografia, o que é que mais te chama a atenção? O que é que mais você fica assim, nossa, que coisa linda, Então você vê aí, o instrumento musical, pelas mãos dá pra gente perceber que é uma pessoa já de um pouco mais de idade que está tocando, Pode até ser que seja em uma festa bastante animada, como o folclore, ou como uma festa religiosa, já que tem algumas fitinhas aqui, Vocês estão observando? Tem algumas fitinhas aqui. Pronto. Então são dessas cordas aí que nós vamos falar agora em alguns instrumentos musicais. Na página 70 diz o seguinte, que os instrumentos de cordas estão presentes entre os mais antigos do mundo, certo? A música brasileira tem raízes indígenas, africanas e europeias, principalmente portuguesas. Os instrumentos de cordas também receberam essas influências. A gente vê aqui, nós temos 2 imagens aqui, eles utilizando os instrumentos de corda, certo? Eles estão utilizando os instrumentos de corda. Uma orquestra, certo? E um homem tocando berimbau, certo? A viola caipira é um instrumento de 10 cordas que está no Brasil desde a colonização. Ela auxiliava os jesuítas na catequização dos povos indígenas, acompanhando os cantos sacros, Então, na época dos jesuítas, eles utilizavam esses instrumentos de corda para poder cantar as músicas religiosas. Acompanhavam ele nas músicas religiosas. Uma das duplas mais famosas do Brasil é o Tonico e o Tinoco, conhecido como a dupla Coração do Brasil.
ela fez histórias, né, com suas canções caipiras. E aqui logo abaixo a gente está vendo o berimbau, ó. Certo? Nós temos aqui o berimbau. O berimbau, pessoal, é um instrumento de uma única corda. Quem foi que nunca viu o berimbau? Já, né? A professora lá, os meninos estavam lá na capoeira e tem um berimbau e eles começam a tocar e começam a cantar, pronto. O berimbau, ele é um instrumento com a única corda, tá bom? Ele é o principal instrumento da capoeira, certo? Quando tem lá, vão lá na dança, lá na capoeira, que estão só batendo palma, né? É animado, mas quando tem alguém com berimbau, você pode prestar atenção, que o principal lá da capoeira, ele tem um berimbau, que é para poder ficar uma coisa mais animada, certo? Outras possibilidades de uso desse instrumento foram experimentadas pelo músico brasileiro Naná Vasconcelos, que as mostrou a diversos públicos pelo mundo, né? Então ele utilizou isso aí para outras coisas, tá certo? Vamos aqui. Os folguedos, pessoal, são uma das manifestações da música popular portuguesa que mais influenciaram a cultura brasileira, tá certo? São festas populares, os folguedos, misturam o que? Dança, músicas, apresentações teatrais. Os participantes desses folguedos, eles costumam se apresentar nas ruas das cidades, praças públicas, porque as pessoas vão para assistir. Um dos maiores folguedos de Portugal, sabe qual é? A festa dos tabuleiros, também conhecido como a festa do Divino Espírito Santo, que acontece a cada 4 anos na cidade de Tomar. Nós temos aqui até a apresentação, ó, de alguns desses folguedos, né, que eles fazem a apresentação nas ruas. Mistura dança, né, mistura apresentações teatrais, tudo isso para poder, não é, envolver o público da cidade, tá certo? Essa festa teve origem no século III, a festa do Divino Espírito Santo, né, ou a festa dos tabuleiros. É considerada uma das manifestações populares mais antigas de Portugal, certo? Mais antigas. Aí tem os músicos, tem o desfile dos tabuleiros, né, com os tabuleiros da festa, com a festa do Divino. Temos o cavaleiro que desfila, certo? Já na página 72, aqui no Brasil, nós também temos outros folguedos, certo? Ele vive presente em todo o país aqui no Brasil, certo? Aqui no Brasil tem várias representações, que foi herdada de Portugal. Essa representação foi herdada de Portugal. Aqui alguns exemplos, ó. A festa da Marujada, lá em São Benedito. A apresentação da festa do Bumba Meu Boi, no Rio de Janeiro. A cavalhada de reisado lá em São Benedito. E o grupo de reisado Benjamin lá em Laranjeiras, ó. Folguedos, certo? E isso daqui também no Brasil é considerado folguedos, certo? Já na página 73, nós temos aqui os instrumentos de cordas, certo? Ou cordofones, que são muito utilizados na música tradicional portuguesa. E existem vários tipos de cordofones em Portugal. Entre eles tem o quê? A guitarra portuguesa, o bandolim, o cavaquinho, a braguinha, o rajão, a rabeca, o violão e a viola, certo? Muitos desses instrumentos, eles foram incorporados nas tradições, né, musicais populares do Brasil. Nós vemos aqui, ó, que temos o homem tocando violão, a mulher tocando rajão e o outro homem tocando a guitarra portuguesa. Ó, são os 3 instrumentos de cordas que são utilizados, né, aqui, ó, para diversos tipos de músicas, certo? Esse da página 73. Já aqui na página 74, vem falando da viola de coxo, certo? Que é um instrumento musical também que é utilizado cordas, certo? E o que é essa viola de coxo? Ó, de origem portuguesa, a viola de coxo é um instrumento tradicional da região centro-oeste do Brasil, principalmente no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A viola de coxo é assim chamada porque a sua fabricação é semelhante à de um coxo, tronco de madeira escavado e usado para colocar alimentos e água para animais de pasto, certo? Ela é usada em festividades religiosas,
aniversários, casamentos e também durante as festas juninas. Esse instrumento também é elemento principal das danças folclóricas do cururu e do siriri, certo? Então ele mostra aqui a viola de coxo e as pessoas dançando, né, junto com essa viola de coxo, né, fazendo as manifestações culturais dela, tá certo? Que é o instrumento de corda. E na página 75, tá certo? Vocês vão pesquisar as principais características de cada um desses cordofones que tem aí. Nós temos o violão, a viola caipira, o cavaquinho, certo? Vocês vão pesquisar as características e vão colocar aqui as características deles, tá certo? E na próxima aula a gente faz a correção, tá bom? Então, beijos e fiquem com Deus.